Crescimento e sustentabilidade. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Haroldo Mota. Ele é coordenador de sustentabilidade ambiental do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E é também professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, antes da gente entrar no tema da produção de CO2, eu queria que o senhor falasse um pouco da questão dos produtos intensivos de capital. Quer dizer, os países que se especializam na produção de produtos intensivos de capital, eles são países mais limpos, necessariamente, que transgridem menos a questão do meio ambiente e são países que causam um menor dano social? Olha, países intensivos em capital já foram sujos em termos de uso de recursos naturais, já poluíram bastante. Eles saíram de um patamar de intensividade de uso de recursos naturais para intensividade de capital. Então, isso dá um privilégio de algumas exigências internacionais, inclusive de afirmar que só importa produtos que sejam certificados, que tiverem rótulos ambientais apropriados, a legislação europeia e americana. Então, é muito relativo, não é uma regra que pode ser generalizada. Nós temos de observar como o país, vamos dizer assim, o fato histórico, como é que o país se desenvolveu durante o tempo, né? O Brasil vai passar por essas mesmas situações. Nós estamos passando por nós temos hoje uma intensividade de uso de recursos naturais. De mão de obra e depois de tecnologia, mas nós vamos reverter, aos poucos nós vamos revertendo. Vai depender de alguns fatores, de algumas coisas que talvez a gente ainda possa discutir aqui nesta sessão, né? Professor, tudo isso faz parte do estudo que a gente está trabalhando aqui. Exatamente. Nessa área. Pelo padrão desenvolvimentista, à medida que os países elevam seu PIB per capita, a tendência é de que poluam mais o meio ambiente e elevem o custo social dessa poluição. Não é? Em que ponto esse efeito se inverteria e o aumento do PIB per capita passaria a exigir produtos orgânicos e maior controle ambiental? Olha, países de PIB alto são países que se utilizam de um composto de uso, vamos dizer, de intensidade de recursos, de capitais, de recursos naturais, de um conjunto de variáveis. Então, nós não temos condições de afirmar que países de renda mais alta, de PIB mais alto também, são os países que têm mais intensividade de capital ou de recursos naturais. Isso precisa de pesquisa, é necessário que se faça pesquisa, porque todos os países são diferentes, as realidades são diferentes. Então, é importante que até que o IPEA se debruce, sabe, em pesquisar situações particulares, né? Brasil, Estados Unidos e assim por diante. Não tem condições de ter uma regra. Na área de poluição, que relação pode se estabelecer entre a produção de dióxido de carbono, o famoso CO2, e o grau de desenvolvimento de um país? Posso dizer que a produção de CO2 aumenta indefinidamente com a renda? Indefinidamente não, mas à medida que aumenta a renda, aumenta o produto, o PIB, aumenta a renda, aumenta a degradação. Nós temos algumas compensações em termos de externalidades positivas, externalidades sociais, e nós temos algumas compensações de reduzir o consumo de recursos naturais no tempo para a gente passar para outra fase, vamos dizer, de intensividade agora com bens de capital. Professor, antes da gente continuar, eu queria ver um pouquinho a questão dos ciclos pelos quais o Brasil passou. O estudo do IPEA lembra que a história da inserção brasileira no comércio internacional está intimamente ligada à exploração de recursos naturais e atividades poluidoras. No século XVI, pau-brasil e a cana-de-açúcar. Século XVI e XVII, o ciclo do ouro. No século XIX e XX, ciclo do café. Século XX e XXI, minérios e produtos agrícolas. O que é que prende o Brasil a esse destino de ser um exportador de produtos primários? Pois é. Vamos pegar os casos dos países industrializados que têm uso intensivo de bens de capital. Todos. Você não vai ter um país em que exista fome, pobreza e de renda baixa. Todos passaram por esse processo. Então o Brasil não fez o dever de casa ainda. O Brasil ainda tem pobre, o Brasil ainda tem gente fora da escola, o Brasil não deu escola para todos
e nem formou tecnologia para todos. Ou pelo menos deu acesso a escolas tecnológicas. Então o Brasil está em débito. Sim, mas a pergunta aí que vem em seguida é: o Brasil pode fazer isso tudo, mas sem degradar o meio ambiente, sem gerar tantos custos sociais? Tem de degradar o meio ambiente. Tem que degradar? Não tem condição. Não tem que degradar. Não tem condição. Você está comprando uma briga. Estou comprando que é a realidade, sabe por quê? Do meio ambiente. Pois mas é a realidade. Nós temos um conjunto de compromissos. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa exportar mais. E você olha a base de dados do Brasil, do modelo exportador, é mais primário do que manufatura. Manufatura e semi-manufaturados. Mas você não acredita na economia verde, alguma coisa desse tipo? Acredito. Para o Brasil, não agora. Nós ainda vamos levar um pouco de tempo. Nós precisamos resolver problemas básicos. Isso não é uma visão etapista. E toda teoria etapista ela é bombardeada, historicamente. Essa não é a visão etapista, ou seja, como os outros países passaram por isso, nós também vamos ter de passar. Isso não é perigoso do ponto de vista teórico? Olha, é um processo também histórico, né? Esses países passaram por essas situações. Como é que o Brasil pode dar um salto? Se a gente tivesse vamos dizer assim, não pode saltar para a economia verde? De que forma? Saltar para o futuro, vamos dizer assim. O problema não teria capital para isso. De que forma não tem? Diz isso, que é possível. Não é possível. Nós precisamos de ter, vamos dizer assim, o Banco Central abarrotado de divisas. A China hoje, se dissesse eu quero passar para a economia verde, ela pode até se dar o luxo de dizer. Eles têm 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de reserva. Nós temos 200. Então nós precisamos caminhar mais. O senhor falou da China, e a China, o mundo está numa ebulição danada dos Estados Unidos com muita dificuldade, crise internacional tal. A China comprando commodity como louco. Não é? O senhor acha que esse processo pode acentuar ainda mais a tendência do Brasil de ser um país ainda mais exportador de matérias-primas, reduzindo a participação nas exportações de produtos de maior densidade tecnológica? O senhor acha que o Brasil pode recuar do patamar que o senhor já disse que é pequeno, nessa área de densidade tecnológica, pelo fenômeno China? Não tenha dúvida. Vamos usar o termo assim, a China é um grande devorador de natureza. É um devorador de carvão internamente, um devorador de commodities internacionais. O Brasil tem grandes negócios com a China. E os preços internacionais das commodities dispararam. Eu tenho uns números aqui que são assustadores. Vamos aí aos números. Veja só, o minério de ferro em 2000 custava 19 dólares e 43 centes a tonelada. Hoje custa 311 dólares. Se retirar a inflação internacional, que está em torno de 30%, eu estou trabalhando com o IPC americano, desses 10 anos, se nós retirarmos a inflação, nós ainda vamos ter um crescimento de quase 350% de aumento no preço de minério de ferro e derivados. É muita coisa. Então alguém está comprando. E a China está comprando. Então é mais difícil ainda o Brasil sair desse rol de produtores de produtos primários. Muito mais difícil. Porque há uma atração enorme em função do preço. Exatamente. Fica difícil porque o Brasil é muito grande também. É difícil você fazer controle disso. Como é que você vai controlar? Para você controlar ou monitorar, é necessário que se tenha um mínimo de reservas. Nós não temos esse mínimo de reserva para nos dar o prazer de dizer, a partir do próximo ano, o Brasil não vai exportar mais ferro. Nós não temos condições. Próximo ano não, mas assim, em médio e longo prazo, o Brasil pode ser um grande supridor de commodities e também ser um grande exportador de produtos de alta densidade tecnológica? Aí sim, se o Brasil fizer uma política industrial acertada, com um sistema forte de incentivo para o modelo exportador brasileiro, e com um gradiente de, vamos dizer, de produtos não renováveis, renováveis, básicos, manufaturados, semi-manufaturados e manufaturados, e os de alta tecnologia, aí nós temos condições. Eu diria assim, para a gente poder chegar, o Brasil, se fizer isso, fizer aquilo, qual seria o tempo ideal para se chegar, se tudo der certo, se o mercado internacional, qual seria esse tempo? E a outra coisa, assim, há algum tipo de modelo de produção de primários com sustentação ambiental, ou o senhor é definitivo, ou seja, não há, vai ter destruir o meio ambiente? Não existe, né? Se algum país se sustenta
no seu modelo exportador. E esse modelo é o sustentáculo da renda interna e do PIB. Não tem condições do país continuar sobrevivendo, até sobrevivendo por muito tempo. Porque recursos exauríveis se acabam. E depois se acabar, o país não tem mais nada. E o modelo dele foi baseado em produtos básicos, em recursos naturais. Então, não tem condições. Mas é essa, vamos dizer assim, intensidade de exportar produtos primários, de commodities de modo geral. Quer dizer, em razão do preço, o país vai se especializando em determinadas commodities. Agora, isso vai chegar, ou já chega, a prejudicar a produção de alimentos para suprir não só a sua população, mas a população mundial de um modo geral? Como é que o senhor vê isso? Não, isso é correto, o teu raciocínio, porque se tem preço internacional e é melhor do que o preço interno, certamente o cara vai exportar. A não ser que o governo proíba a exportação. Então, se o açúcar no mercado internacional tem um preço melhor do que no mercado interno, em termos de dólar, de paridade dólar-real, então certamente o empresário vai exportar. Porque ele vai obter mais cana-de-açúcar e deixa de plantar alimentos que a população necessita. Ou então ele planta mais cana-de-açúcar e para plantar mais cana ele precisa ir para a área de floresta, porque nós não temos mais área. Então tem que ter ganhos tecnológicos. Ou então deixar de produzir soja para plantar cana-de-açúcar. Mas todo esse processo leva um pouquinho de tempo, né? De uma safra para outra, para o agricultor mudar de concepção, ele tem de mudar também de cabeça, de conhecimento, né? Ele tem que ter conhecimento técnico, como é que se produz, né? Quando a gente fala em produtos primários, a gente pensa, obviamente, soja, madeira, algodão, milho, essas coisas e tal. Mas também a energia, por exemplo, poderia ser classificada nesse contexto como uma exportação de produtos primários. Eu estou falando isso em função de, por exemplo, áreas do Brasil, papel, celulose, metalurgia, tal, que necessitam demais de energia e essa energia vai embutida nessa exportação. O Brasil também é um exportador de energia. Quais os principais efeitos desse perfil? Pois é, o Brasil não é um exportador somente de energia, é um exportador de natureza completa. Porque o Brasil exporta a soja, o grão, exporta os nutrientes da terra, exporta a água, que vai na soja, e exporta a floresta que foi degradada na Amazônia para se plantar soja. Então o Brasil exporta por completo. É o único país no mundo que tem um modelo completo, vamos dizer assim, de A a Z, porque exporta tudo que a natureza proporciona. Ora, quando você olha os básicos que o Brasil exporta, em 2000, da pauta de exportação brasileira, nós tínhamos 19% de básico, hoje nós temos 33% da pauta. Ou seja, em 2000 a gente exportava 55 bilhões de dólares. 19, 20% era de básicos, desses agricultáveis e recursos não renováveis, assim por diante. Hoje, nós temos 33% de uma balança comercial de 200 bilhões de dólares. Então, não é muito fácil a saída, não. Pegando uma carona no que o Davi falou sobre o negócio do consumo de energia, vamos ver um pouquinho a questão do consumo de energia por produto exportável. Segundo o estudo do IPEA, para produzir $1 milhão, a indústria de papel e celulose brasileira consome a energia equivalente a mais de 700 toneladas equivalentes de petróleo. O setor metalúrgico precisa de 650. Para produzir riqueza equivalente, a indústria de transformação consome apenas 200 toneladas equivalentes de petróleo. É possível a gente reduzir esse consumo de energia dentro dos produtos para exportar menos energia lá para o exterior? É possível, o Brasil tem feito isso. Como o Brasil tem várias iniciativas. Por exemplo, vamos pegar os papel, celulose, metalúrgicos e metálicos, não metálicos, da balança exportadora. Isso dá 25%. Esse é um número que dá 25% do modelo exportador hoje. Quando a gente junta com os não renováveis, isso sobe para 55%. Então, 55% é grande consumidor de energia na pauta de exportação do Brasil. Mas se você olhar a conta petróleo, dá 12% no modelo exportador brasileiro. A Petrobras tem feito muito. Eu li os relatórios da Petrobras os últimos 10 anos, os relatórios socioambientais da Petrobras da Vale do Rio Doce, são todos
assim, no sentido de afirmar e fazer provas com números de que estão consumindo menos energia, emitindo menos CO2. Isso é uma imposição brasileira? Não. É uma imposição internacional. E qual é a relação entre exportações dos produtos e elevado nível de consumo de energia e a produção de CO2? Olha, tudo que se produz na natureza se gera CO2. Um carro a gasolina, a cada quilômetro rodado aqui em Brasília consome 0,196 gramas ou emite 0,196 gramas. Pra você ter uma ideia, rapaz, uma tonelada de ferro ou de alumínio gera em torno de meia tonelada de resíduos. É muita coisa. Professor, tem um paradigma aí, principalmente junto ao mundo protestante, de que já está definido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quer dizer, é claro, esse Calvino está muito atrás numa concepção dessa. Só coloca uma coisa mais ou menos desse tipo, ou seja, não vamos conseguir passar pelo desenvolvimento se não destruirmos a natureza. É um paradigma meio um tanto absoluto tal. O que o Brasil pode fazer para levar a participação da indústria da transformação no conjunto das exportações? Como sair dessa armadilha? O que a gente faz? É fácil, mas tem que ter coragem e esperar uns 20 anos. Tem que investir em educação, criar um sistema de incentivos para o modelo exportador e ter uma série política industrial. Se nós tivermos uma política industrial forte, com um sistema de exportação também forte, que valorize a natureza e que internalize os custos da natureza no processo produtivo exportador. Então há esperança. Há esperança. E só acho que o governo FHC, governo Lula, governo Dilma não trabalharam nessa direção? Todos trabalharam. Todos trabalharam nessa direção. Ou por vontade própria ou por imposição internacional, mas todos trabalharam nessa direção. Entendeu? Eu não vejo assim nenhum governo que deixou de contribuir. Uns mais e outros menos. O Brasil às vezes foi muito empurrado, né? Gostou de fazer dever de casa de última hora, né? Esses planos nacionais de mudança de clima, de resíduos e outros planos, o Brasil deixa tudo para a última hora, né? Então na última hora é que nós vamos fazer. A busca pelos produtos de intensidade tecnológica. Este é o assunto do nosso próximo bloco. Aguarde.